Explicação sobre o que é homeostase para a turma de ensino fundamental. No nosso corpo, nossas células ficam compostas como tijolinhos. Cada órgão ou tecido do nosso corpo é constituído por células especializadas e quando elas se juntam formam um órgão específico, exercendo uma função. Então, as células de diferentes órgãos ou tecidos têm suas especificidades, mas no geral elas são formadas basicamente do mesmo jeito, também funcionam da mesma maneira. Manutenção da homeostase do organismo é essencial para o bem-estar físico-mental, assim como reduzir os riscos de desenvolvimento de inúmeras doenças. Por que a célula tem a ver com a homeostase? Para que a célula funcione bem e para que o neurônio conduza ao impulso elétrico para que o miocárdio faça a contração do coração, essas células precisam estar em um ambiente apropriado. Sabemos que o nosso corpo contém muito líquido. Temos líquido dentro das células, o líquido intracelular, e também temos líquido fora da célula. Todos nós temos células protetoras que a gente pode pensar na pele, ver as células que realizam a troca que podem ser tecidos. Vamos pensar na respiração. Quando você inspira, o oxigênio atravessa a membrana respiratória e vai para o líquido extracelular, o meio interno do corpo. Então, esta é uma zona de transição entre o meio externo e o ambiente dentro da célula. O oxigênio que está aí no líquido extracelular vai entrar na célula quando precisarmos. E do mesmo modo, as células produzem CO2, o dióxido de carbono, que sai da célula e vai para o líquido extracelular e depois sai do meio externo do corpo na expiração. Para que exista funcionamento da célula, este líquido extracelular tem que ser um ambiente controlado. Não pode sofrer variações de gases, glicose, de pH, etc. O médico chamado Claude Bernard, na metade do século XIX, observou de muitas funções fisiológicas e mantinham estáveis dentro de uma faixa, como a temperatura do corpo, a frequência cardíaca e a pressão sanguínea. Ele chamou isso de constância do meio interno. E em 1929, o logista Walter Cannon, um dos mais famosos, constituiu o termo homeostase para descrever a regulação do corpo desse meio interno. Como podemos definir a palavra homeostase? Cannon define-o: homeo é similar e estasis é a condição, ou seja, uma condição similar. Que usou homeostase porque homo significa mesmo e que o meio interno não tem sempre o mesmo valor. A melhor palavra para descrever. Mas se você entender que homeostase significa que o meio interno é relativamente constante, ou seja, varia dentro de uma faixa segura, e isso é o que importa.
O nosso corpo monitora constantemente o nosso meio interno e corrige de imediatamente se algo sair da faixa normal. Pois se acontecer algum desequilíbrio muito grande, isto pode comprometer o funcionamento normal das nossas células. Então a gente tem um monte de receptor pelo corpo que ficam medindo a osmolaridade, temperatura, pH, nutriente, água, íons, oxigênio e por aí vai. Vou usar um exemplo que já falei na célula usar oxigênio para produzir o CO2, para explicar como funciona a homeostase. Você está sentado em uma cama, sua respiração está tranquila, sua frequência cardíaca está normal, porque você não está precisando de tanta energia. Você está parado, então não precisa de tanto oxigênio assim. Mas vamos supor que aconteceu algo e você precisa sair correndo. Seu professor ou professora de ciências enviou um e-mail dizendo que você foi mal na prova e ficou um exame e precisa de nota alta. O professor quer conversar e você não queria ler aquele e-mail. Ficou nervoso ver ele tinha que ir à escola urgente, não aguenta mais, então sai correndo. Então tivemos uma mudança externa. Você estava tranquilo em homeostase, mas agora você está correndo. Durante a corrida você precisa de energia para movimentar seu corpo. Então suas células vão começar a consumir o oxigênio que está no líquido extracelular e começar a soltar o CO2 também. Então agora aquele ambiente que estava em homeostase não está mais. A célula está usando todo o oxigênio, então os níveis de oxigênio do líquido extracelular estão diminuindo e durante tudo o oxigênio, então os níveis de oxigênio do líquido extracelular estão diminuindo e durante a produção de energia a célula está liberando CO2. Então os mesmos dióxido de carbono estão aumentando. Demais, agora mudou o meio interno, saiu aquela faixa aceitável de CO2 e acabou a H e o homeostase. Esse desequilíbrio pode ser muito danoso para o funcionamento normal da célula. Só que seu corpo não é bobo. Lembra? Ele tem um monte de receptor que monitora essas alterações. Se ele perceber que algo está saindo o controle, ele vai tentar compensar. E nesse caso, qual a compensação que vai acontecer para aumentar os níveis de oxigênio e diminuir o dióxido de carbono? Quando você corre, você não fica ofegante, respirando mais fundo e mais rápido. Isso é seu corpo compensando alterações dos níveis de gases de seu líquido extracelular, porque suas células estão consumindo muito oxigênio para produzir energia. Então, você respira mais para seu coração bate mais rápido para contribuir o CO2 mais rápido para os tecidos. Não é lindo? Bom, é lindo quando todos os mecanismos funcionam bem e essa compensação der certo, você consegue fugir de seu professor de fisiologia. Respira mais, manda oxigênio para dentro
e suprir sua necessidade. Então você está saudável. Mas também pode ocorrer uma falha nessa compensação, seja porque seu pulmão não está funcionando direito e o coração, e aí seu corpo não vai conseguir compensar alterações nas bases. Quando o corpo falha, então há uma doença patológica ou disfunção. Se uma pessoa tem efizema pulmonar, destruição das áreas de troca gasosa, na hora que essa pessoa começa a correr, ela não aguenta e tem de parar, porque o corpo dela falha em manter o suplemento do oxigênio no líquido extracelular. Para as células não conseguem produzir energia e ela para o exercício. Em casos mais graves, esse comprometimento do repouso, pulmão não dá conta para enviar oxigênio suficiente e manter a homeostase. E aí esse equilíbrio constante vai ser muito prejudicial para o funcionamento normal e vai oferecer risco de vida. Então, nosso organismo está em homeostase se houver uma mudança extrema, como a realização de exercício, mudança de temperatura e ingestão de comida. Isso vai mudar nosso meio interno e quebrar nossa homeostase. Aí nosso corpo vai compensar, vai botar nossos sistemas para funcionar. A gente vai respirar mais, vai transpirar para controlar a temperatura, para conduzir insulina. Depois de comer, ele vai dar um jeito de reequilibrar. Deu certo? Está saudável. Falhou nesse mecanismo de compensação? Existe alguma discussão, alguma doença? A homeostase também pode ser perturbadora, diretamente por mudanças internas, sem ocorrer alguma influência de fora do corpo. Isso ocorre quando a pessoa desenvolve alguma doença, como eu falei, em efizema pulmonar ou qualquer outra que afete o funcionamento normal do corpo. Ou seja, vai desequilibrar um interno, mas não porque a pessoa começou a correr, mas sim porque o próprio meio interno já está comprometido. Aprendemos que nos termos líquidos dentro e fora de nossas células e o funcionamento normal das células depende de uma regulação de nosso meio interno. Nosso corpo tem que estar em equilíbrio, em homeostase, mas esse equilíbrio permite algumas variações. Não é sempre exatamente do mesmo jeito. Se esse desequilíbrio for muito grande, o corpo tem mecanismo que compensação essa mudança, restabelece a homeostase, se o corpo não for capaz disso por algum motivo. Então temos alguma disfunção. É isso, pode comprometer o funcionamento normal.